que hoje a gente veio aquecendo para um assunto que eu quero desenvolver com vocês. Esse final de semana, sábado agora, passado, eu fiz um encontro com Gaia Education e eu comecei a vislumbrar uma fórmula que eu nunca tinha elaborado ela antes, né? Quando eu vou fazer um encontro público, mesmo aqui, que aqui já é tão cotidiano já nosso, que não sei se fica claro, mas mesmo quando eu vou fazer um encontro assim como esse, lá no Gaia, eu não preparo nada, eu só me preparo. E me preparar é ir tirando todas as interferências de dar utilidade a esse encontro. Que sejam, né, qualquer coisa que me dê especulação do encontro. Eu vou limpando, então eu chego lá pronta para um processo criador. E ele é sempre permeado pelo que eu estou vivendo. E aí, como tem um tempo estabelecido, tem pessoas ali com foco, tem as pessoas que me chamam, me convidam para participar, tem todas essas composições, o que eu faço é colocar tudo isso em contexto e disso sai uma criação. E aí, sábado saiu essa criação, lógico que é uma criação que vem sendo cultivada todos os dias, mas na hora de colocar ali, foi nesse sábado que saiu. E aí eu queria trazer para vocês para continuar elaborando isso, porque é da onde a gente vem vindo, né? Então é o seguinte, nós somos uma sociedade, nós somos seres humanos conceituais. Essa é a característica do ser humano, numa perspectiva, né, num artifício pensando assim, que difere a gente dos vegetais, dos animais, é quando a gente chega nos humanos e a gente se dá conta do conceitual que somos. Então, quando a gente vai conversar, vai se relacionar, a gente fala de um lugar conceitual. Como a gente foi criado numa sociedade conceitual, conceitualizada, como as nossas escolas, elas nos preparam para sermos seres conceituais, acabou que eu percebo ou a gente pode aqui juntos perceber, né, uma desconexão do conceito com a sensação. Então, uma criança, por exemplo, está tendo uma sensação de abandono, uma sensação de tristeza, uma sensação de medo, porque ela começou a ir para a escolinha, para a creche ou para a casa da avó, ela se separou da mãe, né? E do pai, e aí ela começa a ter essa sensação de abandono. Ela vai para esse lugar que ela foi, um exemplo da escola, que é muito comum para todos nós, vai lá para a escola e começa a ter uma sensação de abandono. O que é que a gente faz para ajudar essa criança nessa sensação de abandono? A gente começa a conceitualizar, a gente começa a explicar para ela o porquê que ela está indo ali, ou a gente garante que a gente vai voltar, ou a própria escola, né? Eu tenho uma amiga que quando ela tirou a filha da escola, foi porque aconteceu uma situação que a filha dela, pequena, né, na pré-escola, chorava e não se relacionava com ninguém na classe. E estava muito mal ali na escola. E todo dia a mãe chegava bem angustiada com isso. Até que um dia a professora falou, olha, eu tive uma conversa séria com a sua filha, eu acho que a gente chegou num acordo, porque hoje, vendo ela embaixo da mesa, chorando, eu abaixei, fui lá para ela e falei, você não quer estar aqui, né? Ela falou, eu também não queria estar aqui. Você sabe que eu tenho uma filhinha pequena, eu queria estar em casa também, igual você quer estar na sua casa. Mas a gente tem que estar aqui. Eu tenho que estar aqui para trabalhar, ganhar meu dinheiro, sustentar minha família. Você tem que estar aqui para sua mãe poder trabalhar, ganhar o dinheiro dela, sustentar a família. Então, vamos fazer esse acordo, estamos juntas aqui, porque a gente tem que estar aqui. E aí ela veio com o maior coração falar isso para essa minha amiga, e a minha amiga tirou ela da escola, a criança da escola, porque falou, bom, esse é o fim das possibilidades, né? Porque a minha filha não tem que estar ali, né? E
E que triste alguém chegar numa idade adulta e falar, eu não quero estar aqui, mas eu tenho que estar. Então, o sentimento dela, a sensação dela, a percepção dela, do lado sensorial eu não quero estar aqui. Do lado conceitual eu tenho que estar aqui. E o conceito ganha, porque toda vez que a gente dá força para o sensorial, a gente é considerado louco, irresponsável. Quando a gente dá força para o conceito, a gente é considerado uma pessoa responsável e madura. Alguém que entendeu o jogo e está jogando bem o jogo. Então, eu diria que a gente cresceu numa sociedade conceitual que desvinculou o sensorial e que entre o sensorial e o conceitual escolhe sempre o conceitual. E a nossa maneira é tão desconectada, é tão separada do sensorial, é tão desalinhada com o sensorial, que a nossa maneira de falar com o outro através do conceito é através da hierarquia e da ordem, é através das regras, seja da maneira mais clara possível, né, que é através da ameaça. Olha, as coisas funcionam assim, se você não fizer assim, você vai ter as consequências. Seja da maneira mais positiva, que é através da recompensa. Olha, as coisas funcionam dessa maneira, se você fizer dessa maneira, você vai ganhar isso. Ou seja, da maneira mais disfarçada, que é explicando. Então, as coisas funcionam assim, e é por causa disso, é porque a gente visa aquilo e tal. E vai explicando, e todas elas criam hierarquia e criam uma grande confusão. Aonde, quanto mais disfarçado, maior a confusão. A confusão é de que parece que estamos acordando algo, parece que é um acordo entre nós, e não é. É um mandato, né? É uma regra. Porque se acordo vai continuar chamando acordo, ele precisa ser sempre atualizado, porque acordo, se eu viro para vocês e falo assim, gente, estamos de acordo que o nosso encontro às terças-feiras vai ser das 3 às 4, e todo mundo que está aqui fala sim, estamos de acordo. Se continuar sendo sempre esse horário, já não é mais um acordo. E se entrarem pessoas novas, essa pessoa nova não tiver a oportunidade de se pronunciar em relação a esse acordo e dizer, olha, para mim não é bom esse horário, então não é um acordo, é uma regra. A regra é essa, o nosso encontro. E não é um problema ser uma regra, o problema é achar que está sendo um acordo. O problema é a confusão. Então, quanto mais disfarçado, pior é, porque mais confuso fica. Então, vamos trazer esse conceito. Nós somos uma sociedade conceitual, que conceitualiza as coisas, e a gente sempre prefere o conceito do que a sensação. E elas estão desalinhadas e separadas, tanto que o conceito vai para um lado e a sensação pode ir para o outro, que não desqualifica o conceito. O que eu vou ter só é que melhorar a justificativa. E esse conceito separado não vai importar do que estamos falando. Porque se esse conceito é ditadura e é um conceito separado do sensorial, ele tem a mesma qualidade de ação se o conceito for democracia. O conceito da mente dualista, ele está no mesmo lugar que o conceito da mente paradoxal, porque ele está separado do campo sensorial. Por isso que é muito fácil a gente reconhecer, a gente adquirir, desenvolver um conceito independente da mudança na nossa vida. Então, a gente fala de mente dualista
E aí a gente fala que essa mente dualista já venceu, é um conceito. E tá bom, eu posso ficar só com o conceito e ficar separado do sensorial. E eu fico com esse conceito. Aí eu vou repetir que a mente dualista já venceu e continuo atuando como ser dualista, porque o que eu estou fazendo é trabalhando o conceito da coisa, e não a vida daquilo, não a prática daquilo. Então, uma mente conceitual, ela pode dizer, eu não sou mais dualista, agora eu sou paradoxal. E vai continuar vivendo da maneira que sempre viveu. Porque agora eu tenho um conceito da mente paradoxal, e eu vou falar sobre isso, eu vou explicar, eu vou ser ativista sobre isso, eu vou querer convencer os outros, mas em nenhum momento eu preciso praticar isso do modo que a gente é criado, porque o conceito por si só se sustenta. Então, nós somos uma sociedade conceitual onde o conceito se sustenta independente da sua ação, da sua sensação, da sua percepção. E até do seu pensamento, porque conceito é uma coisa e pensamento é outra. Pensamento é algo que se cria, conceito é algo estabelecido. Então, o nosso grande perigo e o nosso maior, numa perspectiva, né, criador de conflitos, é essa separação entre conceito e sensorial. Os nossos conflitos externos e internos. Então, quando eu vou brigar com alguém, é porque eu levo um conceito para essa pessoa e essa pessoa não aceita o meu conceito e me traz um outro conceito que eu não aceito. Então, estabelece a briga. A gente não está falando sobre práticas, a gente está falando sobre sensação, sobre percepção, sobre sentido das coisas, a gente está falando sobre um conceito. E vira essa guerra conceitual e isso é um conflito. Quando eu tenho um conceito que me leva para um lado e uma sensação que me leva para outro, eu entro em conflito interno. Segundo alguns pensadores, como Nietzsche, como a bioneuroemoção, como a nova medicina germânica, segundo essas linhagens, toda doença surge de um conflito interno. E esses conflitos internos, eu arriscaria dizer que a chave dele está nessa separação da nossa capacidade de conceitualizar algo independente da nossa prática, independente da nossa sensação, da nossa integração com esse conceito. Então, a gente pode estar ali nos comunicando via WhatsApp e a gente pode começar a reproduzir conceitos. Então, o exemplo foi esse, né? A Isadora trouxe o experimento, que é claro que a gente está fazendo aqui em casa, é óbvio que a gente colocou um pote com água e arroz, escreveu ódio, colocou um outro pote de água e arroz, escreveu amor, e que a gente vai lá e despeja toda a nossa irritação, nosso ódio e tudo mais no pote do ódio, e vai lá, despeja todo o nosso amor no pote do amor, e vai ver o que vai acontecer. Eu acho que hoje é o terceiro dia. E o que acontece já claramente é que está fermentando, tem bolhas no do ódio e não tem bolhas no do amor. Muito curioso isso, né? Estamos fazendo um experimento aqui em casa que, na verdade, é para a gente destrinchar, não é para chegar a algum lugar, olha isso e daí, né? Mas é realmente para a gente olhar para isso, para o que surgir. Vamos ver o que vai surgir. Então tá, Isadora coloca aquilo. Aí, se alguém vai lá, como foi, que eu não lembro quem foi, mas vai lá e coloca assim, no campo conceitual, e coloca, bom, ódio e amor são polaridades. Também não foi exatamente isso que colocaram, eu já não lembro mais, mas só como exemplo. E não é nenhuma crítica, muito pelo contrário, é muito bom que isso tudo venha para a superfície, porque daí a gente consegue destrinchar isso, né? Onde está a mente conceitual? Se ódio e amor, na linguagem que a gente sempre desenvolveu aqui, são polaridades
e elas não existem por si só, ou na linguagem da vacuidade, são meras aparências e no fundo tudo é um campo de vacuidade, então elas não existem por si só, então do que a gente está falando? Num pote de ódio, num pote de amor que se comporta diferente, mas que nada disso existe. Isso é uma mente conceitual. E querer desenvolver essa mente conceitual é querer cada vez mais dar vazão a essa sociedade, a esse modo de sociedade que a gente ajuda a criar diariamente, onde o conceito é completamente independente do campo sensorial. Então, quando a gente vê um pote de ódio todo cheio de bolor, que foi a foto que ela trouxe, para quem não está no grupo lá, é um potinho de arroz e água, escrito ódio, e uma semana depois ele está todo embolorado. E o outro do amor, a água não está embolorada. E elas ficaram, né, todo mundo ouve falar nesses experimentos e elas resolveram fazer, a Isadora é uma amiga, e ficaram encantadas. É encantador mesmo você ver isso com os próprios olhos. Aí a gente começa a conceitualizar isso. E aí a gente começa a querer chegar num lugar de um refinamento conceitual incrível. E isso nos mantém na polaridade. E isso nos mantém na dualidade. Então, igual a Cuca traz na meditação da vacuidade, eu só posso dizer que isso aqui não existe, uma xícara que não existe por si só, se eu primeiro reconhecer que aqui é uma xícara. Porque se eu falar assim, isso aqui é uma xícara, que é uma canetinha aqui para quem não está vendo, é uma mente não válida. E eu não vou chegar a nenhuma vacuidade com essa mente não válida. Então, eu primeiro preciso reconhecer que existe amor e que existe ódio. Primeiro eu preciso reconhecer e me conectar com isso. E aceitar essa diferença. E aceitar que é diferente, amor é diferente de ódio, que é diferente eu me sentir bem e me sentir mal, que é diferente eu estar feliz e diferente de eu estar triste. Eu preciso primeiro deixar isso é uma coisa que a gente trabalha muito com a vacuidade, com a meditação na vacuidade. Eu preciso saber exatamente, da maneira mais detalhada possível, o que é que eu vou negar. Então, primeiro eu preciso dizer, sim, existe ódio, existe amor. Eu sinto ódio, eu sinto amor. Eu prolifero ódio, prolifero amor. São coisas diferentes. E quando eu vejo, e quando eu assumo tudo isso, isso vem à tona, isso é tão concreto, aí sim, aí eu começo a poder olhar isso bem de perto e ver que isso não existe por si só. Mas para isso ficar bem concreto, isso realmente tem que participar dos meus sentidos, da minha relação, das minhas sensações, das minhas percepções. E isso não é fácil, porque isso é lidar com emoções. E a gente evita lidar com as emoções porque as emoções nos tomam e a gente vai se perdendo. E a gente precisa lidar com essas emoções. Então, eu queria começar por aqui, assim, deixando claro que o porquê que é muito fácil a gente conceitualizar algo, é muito fácil. Qualquer escola que quiser colocar, aqui somos uma escola desescolarizada, porque a gente faz isso ou aquilo, sei lá o quê, é muito fácil isso acontecer, porque nós somos uma sociedade tão conceitual que a gente sabe conversar em conceitos. Aí, mesmo que não esteja acontecendo na prática, se o conceito está lá, ele sustenta, mas ele sustenta porque a gente dá esse valor ao conceito. E porque facilita a nossa vida. Porque se está no conceito, eu não preciso entrar no meu corpo. Eu não preciso pôr o meu corpo em risco, né? A minha existência, a minha emoção. E porque o conceito justifica, ele resolve, ele ilude, tudo aquilo que a gente adora, ele faz, né? Então,
primeiro é reconhecer isso, que nós somos uma sociedade, como seres humanos, com a capacidade de conceitualizar, que não é ruim de jeito nenhum, que aí a gente vai entrar nesse outro mérito. Então, o que vamos fazer com o conceito, né? Então, não é ruim de jeito nenhum, nós somos uma sociedade, nós somos seres humanos conceituais, porém, a maneira e nos difere da nossa percepção, porque eu não posso dizer que uma cenoura não tem conceito no mundo das cenouras, não dá para eu saber isso. Mas da percepção do ser humano, os vegetais e os animais não são conceituais, os seres humanos são, por causa da nossa comunicação e tudo mais. Mas isso é só um artifício, porque a gente não pode garantir nada disso. Pelo menos dessa perspectiva, né? Então tá, somos seres conceituais. A maneira que a gente está usando como mente dualista, como uma sociedade de mentes dualistas, a gente está usando o quê? Conceito é destituído, ou melhor, é soberano à sensação. Então, o conceito prevalece e a sensação tem que se adaptar. Então, eu tô com uma sensação de incômodo. Eu estou incomodada porque eu estou no lugar errado, na hora errada. Eu estou incomodada porque eu estou nesse trabalho, que eu estou nesse estudo, seja o que for. Aí vem o conceito e justifica o porquê que você tem que continuar ali. E aí a sua emoção precisa ou se tranquilizar e falar, não, eu estou certa, eu tenho que estar aqui apesar dessa sensação, então a minha sensação agora tem que ser boa, eu tenho que agradecer, eu tenho que mudar a sensação. Então a gente tem esse tipo de soberania do conceito sobre a sensação. Então tá, essa é a base do ponto de partida da percepção da chave de um causador enorme de conflitos que a gente sustenta, né? Então essa é a chave. Aí a gente vai pensar, então tá, já que somos seres conceituais e isso é inerente do ser humano, como é que eu vou lutar contra isso? É que nem aqueles encontros onde as pessoas querem desenvolver sensibilidade e aí pega e fala assim, deixem a mente de vocês lá fora. Desqualificando, como se a mente fosse o problema, né? O problema é a relação que se tem, não a coisa em si. Então, o conceito é a mesma coisa. O problema é a relação do conceito com o campo sensorial e não o conceito em si. Porque veja bem, se a gente integrar. Agora eu vou conceitualizar uma integração. Então, olha como o conceito não é nada ruim, a gente está aqui se comunicando por conceito. O problema é eu dar ao conceito uma soberania. E começar a conceitualizar coisas e vão ficando... E quanto melhor a gente quer se tornar como sociedade, os conceitos vão ficando mais obscuros. Então, eu começo a falar que estamos fazendo um acordo, enquanto que a gente está fazendo, na verdade, é um comando e uma regra. Eu começo a falar que a gente está em democracia, na verdade, conceitualmente, na verdade, que a gente está vivendo uma ditadura. E por aí vai, né? Eu começo a falar que a gente está trabalhando para a paz e, na verdade, a gente cria guerras para trabalhar nessa paz. Então, quanto mais obscuro, quanto mais conceitualizada e separada do campo emocional e sensorial e perceptivo fica o conceito, mais nebuloso ele vai ficando e mais complicado e mais conflituoso. Então tá, segure isso aí que aí eu vou continuar e, por favor, vejam as suas percepções para a gente seguir com isso juntos, né? Então, agora eu vou colocar onde o conceito entra no jogo paradoxal e da integração, onde ele deixa de ser dualidade e soberano. Quando eu tenho uma experiência de alguma coisa sensorial e aquela experiência estagna em mim, quando eu desenvolvo um conceito a partir dessa experiência,
olha só, um conceito que é filho dessa experiência, que contempla essa experiência, este conceito amplia a minha percepção. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, que é o nosso projeto do momento, o projeto Fênix. Então, quando eu vejo o galo Fênix, que acho que todo mundo já sabe sobre ele, quem não souber me dá um alô, ou olha os vídeos anteriores, que é o assunto predileto do momento. Quando eu vejo o galo Fênix bicando a cabeça dos pintinhos, a minha sensação foi de raiva. E eu fiquei com aquela sensação de raiva. Quando o Fábio me diz, ele está se fazendo perceber, ou eu escuto, nem sei se é o que ele me diz, mas eu escuto, ele está se fazendo perceber para os pintinhos, ele está dizendo que existe um galo aqui. E aí eu escuto, ele está dizendo que tem um pai presente na visão do ser humano, porque é lógico que não é isso que ele está dizendo, né? Mas nesse olhar. Este conceito, que veio de uma e outra experiência, me amplia. Eu volto lá com esse conceito e volto para a experiência. E aí eu vejo o galo bicando. E compõe. A minha sensação não foi submetida ao conceito. A minha sensação foi ampliada pelo conceito. E agora eu olho lá o galo bicando, hoje de manhã eu vi ele bicando vários, e eu via um jogo que eles iam voltando, eles iam brincando de se aproximar, afastar, e eles também iam sabendo aonde era melhor eles comerem para não enfrentar o galo. Enfim, foi criando uma sociedade ali entre eles, né? E quando eu vi isso com um conceito ampliado, o meu campo sensorial se ampliou também. E então eu criei um novo conceito alinhado ao meu campo sensorial. Então o conceito é filho dessa experiência sensorial e ao mesmo tempo ampliador, potencializador, igual nossos filhos. Quando a gente tem um filho, ele é filho, né, da nossa experiência ali como mãe, como pai, e ele amplia as nossas percepções. E quando amplia a minha percepção, eu crio novos conceitos. Então eu vou atualizando. O conceito é algo para ser atualizado o tempo todo. Se ele não é atualizado, ele vai virar soberano. Se ele vira soberano, ele vira conflito, seja interno ou externo. Então tá, dito tudo isso, como é que chega isso aí? Qual é a sensação, a percepção de vocês? Para a gente ir por esse caminho e não pelo caminho conceitual. Porque a sua percepção cria um conceito. Então você vai lá e fala, bom, a minha sensação de ouvir isso é tal, 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 tal. Pronto, aí você traz o conceito. Agora, vou dar um exemplo com uma pessoa que eu estava conversando sobre isso. Então eu começo a falar assim, bom, o galo e a galinha, eles comportam dessa maneira. E aí já começa a dizer, não, mas eu não concordo que eles comportam dessa maneira. Eles comportam da maneira, você que está vendo eles se comportar dessa maneira. Então traz um conceito que entra em conflito com o meu conceito, que é diferente de sentir, por que você está me dizendo isso? E dá vazão à conversa, porque me interessa ouvir aonde você vai chegar com isso. Para então, da minha percepção e com todos os meus conceitos já atrás, eu elaborar um novo conceito. Então, entre em contato com a sua sensação dessa conversa. Qual é a sua percepção disso? O seu conceito criado? Tá aí, Fizinho, para a gente ligar aqui. Ana? Sei, posso? Você está... Posso? Eu estava a ouvir, estes últimos dias tenho dado bastante conta dessa relação entre a sensação e eu
tenho-lhe chamado razão, pronto, mas é indiferente, é indiferente, não é? Pronto. Só mais porque chamei-lhe razão, tem que ver com a maneira como a razão, como nós entendemos que a razão trabalha, que está muito nessa ligação com o conceito, que é uma coisa que ordena os seres a partir de graus e de qualidades. E de facto aquilo que eu tenho estado a sentir é precisamente essa ligação de como nós, esse lugar da sensação foi de alguma maneira abortada em nós, para termos uma relação mediada com a justiça, como se houvesse alguma coisa profundamente errado no que é o ser humano, que vai muito beber aquilo que a Ana tem dito sobre a legitimidade do ser humano e que está no nosso centro ativo esta sensação de ser ilegítimo e que é uma sensação de rejeição da própria sensação ou emoção, como uma coisa como se tivesse uma força incandescente, esta ideia de uma emoção, não é? Como se essa força incandescente fosse destruir toda a ordenação que foi feita a partir do conceito ou da razão. E que isso tem um impacto, para além de ter um impacto, um fardo gigante no ser humano, essa realização ou essa realidade. Não só porque realmente cria mesmo uma dualidade contínua, à qual nós respondemos certo ou errado o tempo inteiro, bom ou mau o tempo inteiro, e portanto mesmo quando sentimos uma emoção como ódio ou quando sentimos uma emoção como amor, a realidade que se cola é uma realidade de conceito, não é? Porque é errado ou é certo, nem é de facto possível sentir isso à vontade, não é? Ter essa sensação por inteiro integrada, não é? Não é efetivamente inteira e não mediada a partir do lugar em que eu posso ou não estar a sentir isto. E é de facto uma coisa muito profundo o quão isso pode ser autodestruidor mesmo daquilo que nós somos. E eu nem nunca me tinha apercebido disso, honestamente, porque ao longo do tempo eu vou ouvindo a Ana e a sensação sempre quando fala da legitimidade do ser humano é uma coisa que me liga e que eu fico ligada a ela, mas só agora é que estou a sentir, efetivamente isto é uma questão de sensação e nem eu, agora estou a sentir a larvidade que é este fardo de não poder sentir. E é uma coisa mesmo muito muito destruidora de facto e então é isso, então é essa relação. Eu também tinha estado um pouco a refletir, depois é uma outra coisa, mas também de alguma maneira é outra coisa, mas pronto, pode-se aproximar, porque é esta relação a relação com o passado, que é uma relação mediada, e isto para chegar a este lugar do eterno e da atualização, não é? Quando nós nos relacionamos sem ter uma relação mediada com o passado, ou seja, quando nós nos relacionamos sem estar num ponto de referência eu olhar diante ao passado, mas sim numa relação em que estamos diretamente com o passado, aquilo que nós temos é de facto uma relação que do outrora e do agora, não é? Uma relação entre as duas partes. E eu com isto quero chegar aonde? É que não existe passado, se nós procurarmos ele não existe, não é? Mas existe uma coisa que é anterior e com a qual nós nos relacionamos o tempo todo. Então, nesse sentido, o exemplo que a Ana estava a trazer do galo, não é? E da abertura da sensação, esse conceito que foi trazido é uma relação também com aquilo que nós conhecemos na anterioridade. Então, ele abre-se, não é? Ele tem uma espécie de uma abertura maior, porque nós estamos sempre a relacionar com dois tempos em simultâneo.
como se nós tivéssemos esta capacidade, ou seja, o ser humano tem, eu acho que agora estou numa de dar força ao ser humano, tipo, quase, e até mesmo numa de, que também se liga à coisa dos heróis, que é nós não precisamos de salvadores, nós temos a força interna, temos a potência interna para não precisarmos mais de ser salvos. Então estou numa de chegar aí. Então, mas pronto, isto para dizer que essa relação entre os dois tempos que acontecem em simultâneo, não é? Que é o outrora com o agora, nessa relação em que abre toda esta amplitude e é como se tivéssemos acesso ao que é eterno em nós. E que quando estamos disponíveis para estar integrados em todas as dimensões, ou seja, a sentir, a intuir e a ter acesso à razão sem nenhuma ser soberana, nós temos de facto acesso a toda essa dimensão humana, não é? Na potência por inteiro. E é uma coisa e que atualiza de facto e que não precisa de estar a repetir um conjunto de coisas que aconteceu. Tem uma possibilidade de atualizar. E pronto, é isso que... Claro, a gente é tão conceitual que e a gente tem a capacidade emocional, o acesso, né, a sensibilidade, a emoção, a sensação, a percepção tão aleijada, tão destituída, desqualificada, que a gente tem a certeza que se eu não sei conceitualmente alguma coisa, eu não posso conversar. Se eu não sei sobre artes plásticas, eu não posso conversar sobre artes plásticas. Eu estou ali no museu e eu vejo aquelas obras, eu não posso falar sobre aquilo porque eu não tenho conceito sobre aquilo, de tão que a gente está afastado. Se eu vou a um teatro de vanguarda e eu não sei sobre aquilo, eu não posso falar sobre aquilo. Então, mostra uma desqualificação enorme, né, no nosso campo sensorial. E essa soberania do campo conceitual é o que você falou, Joana, é de uma desqualificação total do ser humano, porque aí não é mais o ser humano, e sim o que ele representa, né? Não é mais a existência de cada um, só os representantes. É bem grave essa... E aí o que acontece? Todo passado e futuro só existe no conceito. Claro que eu tenho uma emoção sobre o passado, mas ele é sustentado pelo conceito que eu tenho desse passado. Tudo isso foi despertando com um encontro que a Cuca fez, acho que foi a semana passada, quando veio essa clareza de o que sustenta um trauma, né? Que é uma mente conceitual. Então, não sei se na quinta-feira a gente falou sobre isso, mas eu que, por exemplo, tenho um trauma, né, de ratos, tenho uma fobia, não é um trauma, eu tenho uma fobia. Eu não consigo ver nenhum rato, eu só vejo o meu conceito em relação a rato. E eu não consigo me conectar com nenhuma emoção, só que já está presa nesse conceito, que se deu em algum momento da minha vida que eu não sei qual foi, mas em algum momento eu conceitualizei rato como fobia. Então, eu vejo um rato, não interessa se é o ratinho branco, fofinho, da filha da minha amiga, não interessa, de estimação. O meu corpo reage com um conceito que me leva à fobia. Então, eu preciso desarticular esse conceito, preciso atualizar esse conceito, eu preciso entrar numa relação sensorial com o rato para atualizar e não ficar carregando um conceito que sequestra a minha sensação, que já está pré-determinada. Por isso que todo conceito manda de mão dada com preconceito. Conceito e preconceito são parceiros íntimos. Então, a gente precisa encontrar essa maneira de desarticular o conceito sem desqualificar, porque o conceito ele amplia. E ele não é que ele amplia porque o que ele fala está certo. Então, por exemplo, se eu tenho essa relação com um galo
e alguém fala assim para mim, ah, é porque galo é um ser muito ruim por natureza. Aliás, não é galo, é o macho que é ruim por natureza. E toda a tendência do macho vai ser querer dominar e afastar os outros, enfim, vem com um conceito em relação a isso. Eu posso olhar o galo e se eu tiver com se eu não tiver nenhum outros conceitos que possa combater esse aí, ou não tiver um campo sensorial bem sensível, esse conceito vai caber perfeitamente para eu ir lá e ter reafirmar este conceito. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma confiança na natureza, seja conceitual e de preferência sensorial, quando eu ouço isso, eu vou lá e algo vai fazer barulho, algo não vai encaixar neste conceito, que é um preconceito. E aí eu vou ficar com ter que cavar nas minhas percepções, nas minhas emoções, ou até encontrar um conceito que realmente liberte uma emoção, uma sensação atualizada, né? Enfim, que se sustente. É algo que a gente vai ter que se dar tempo para desenvolver isso, porque é cheio de sutilezas. Primeiro, porque a gente não está dizendo que nada está errado por si só e nada é desmerecedor de estar na natureza humana, mas é o encontro e a composição que a gente faz disso. Eu sugiro que, para a gente ficar íntimo desse assunto, que a gente pratique isso, que a gente perceba que toda vez que a gente vai conversar com alguém, a gente está conceitualizando alguma coisa. Nossas conversas são conceituais. Então, a gente já traz uma ideia, já traz um preconceito, já traz uma bandeira. E se a pessoa se sente mal com o que a gente trouxe, a gente ou desqualifica porque ela não entende a gente, ou ela não está à altura e não traz nenhum conceito de volta para debater, ou ela traz um conceito que vai entrar num conflito, ou o conceito dela fica soberano ao meu. E tudo isso, o campo sensorial, o campo perceptivo, o campo dos sentidos, das emoções, fica reduzido a espera acabar a história aqui para ver o que sobra, né? Porque ele não participa desse embate de maneira lúcida, né? Então, a prática, para não ficar também algo conceitual, né? Para a gente trazer isso para a nossa experiência, é prestar atenção que as nossas conversas, de qualquer âmbito, assim, com filhos, com companheiro, companheira, de negócios, bate-papo. Olha, bate-papo em boteco é a coisa mais conceitual que existe, que chamam de psicologia de boteco, né? Porque é um monte de conceitos ali que são. E tá todo mundo meio nem aí, só bate um papo para acompanhar a cerveja. Então, começa a tomar, trazer à luz, né? A percepção de que todas as nossas conversas, nossas relações são conceituais e elas não envolvem a emoção. Tanto que a gente se sente burro se nos falta o conceito. Mas a sua emoção está tão clara, como é que você pode se sentir burro? Está tão clara a sua emoção? Mas eu não sei conceitualizar, então eu sou burro, né? E aí acaba sendo os inteligentes aqueles que conseguem compreender um conceito independente da prática e da aplicação. Por isso que a gente acaba encontrando grandes filósofos tendo uma vida medíocre. Porque uma coisa é conceitualizar e outra coisa é experienciar aquilo. Não estou dizendo que todo grande filósofo tem uma vida medíocre. Tem filósofos... É estar à altura estar à altura da obra de arte que é a existência, né? Então, o artista vai lá e cria uma percepção completamente sensível, cria uma obra de arte que é uma sensibilidade enorme. E ele não fica à altura, porque logo aquilo é conceituado e ele não precisa fazer da vida dele aquilo que ele está imprimindo na obra de arte. O que ele faz da vida dele é administrar como está sendo conceitualizado. Então,
primeiro, a obra de Picasso desperta um campo sensorial, aí ele é conceitualizado e daqui a pouco a assinatura dele vale tanto ou mais do que uma obra qualquer dele. Então, se ele assinar, tem um valor, porque já é conceitualizada. E se o Picasso não vive de maneira cubista, tanto faz, porque a obra já está conceitualizada. Agora, quando a gente integra, é inevitável que Picasso deveria viver como um cubista e não fazer uma pintura cubista e ser conceitualizado por isso. É estar à altura da obra de arte. E o ser humano também é estar à altura da obra de arte que é a própria vida, ao invés de reduzir ela a conceitos. Então, é um processo para a gente praticar. E eu convido assim a uma prática muito simples, e cada um pode inventar a sua também, que é observar da onde está saindo. A primeira é reconhecer que nós somos conceituais e que tudo que todas as nossas relações e comunicações são conceituais, faladas, atuadas por gesto, pelo corpo, pela dança, pelas artes, ela é conceitual. Os nossos pensamentos são conceituais, né? Então, primeiro é saber que a gente foi criado como um ser conceitual, um ser de conceitos, e que a gente subestimou e desqualificou todo o processo sensitivo, sensorial, perceptivo, perceptório. Então, primeiro é perceber isso, para poder saber do que estamos falando, né? E depois é perceber de onde vem o conceito. Se ele já está pronto, se ele não veio de uma sensação que se colocou à disposição de ser transmutado, de ser transformado, de ser revisto, atualizado, ele é um pré-conceito. Então, todo conceito que é colocado como eu tenho certeza disso, é assim que é, ele é um preconceito que sequestrou as minhas emoções e assim será. Porque a coisa não para. Eu não sei amanhã o que vai ser quando eu olhar e de repente o galo parou de bicar o pintinho ou de repente a cabeça do pintinho começa a sangrar. Não sei o que vai acontecer, então eu não posso fechar num conceito. Eu posso caminhar com um conceito. Olha, eu estou caminhando com esse conceito e esse conceito vai sendo atualizado pelas minhas percepções, as minhas sensações que atualizam o conceito e aí amplifica as minhas percepções e ficar nesse jogo. Então, essa é a minha sugestão, que a gente reconheça o que é conceito, que é tudo que a gente fala, que é tudo que a gente faz, que é tudo que a gente pensa, que é tudo que a gente cozinha, que é tudo a gente age, porque a gente aprendeu a ser um ser conceitual. E que não é um problema. E perceber onde ele está. Ele está sendo hierarquicamente soberano e sequestrando todas as emoções e conduzindo todo o jogo da existência humana, de todas as suas valências físicas, ou ele está sendo produzido e atualizado. Enfim, esse é o jogo que eu proponho para a gente seguir. Semana que vem a gente vai fazer nosso último encontro deste formato, porque aí vai vir o entre, vai vir o voluntariado e depois o entre, e aí a gente vai atualizar, né? Nada vai ficar como era antes depois do entre, com tanto entre juntos. Então, mas a gente vai seguindo de qualquer maneira, né? Por isso que eu estou abrindo assim um assunto tão grosso, né? Então tá claro a proposta de percepção para você não ficar presa a uma conceitualização, né? Existem uns filósofos que eu gosto muito, que acabo tendo afinidade com eles, não só pelo que eles falam nem nada, mas o modo que eles colocam é um conceito que não se sustenta por si só.
se você não tem uma experiência, se você não tem uma percepção daquilo, você nunca alcança. Então você vai ler aqueles livros e vai falar, eu não entendo nada do que está escrito. E está escrito em português, em palavras que você conhece, mas você não entende. Porque a gente aprendeu só a ler conceitualmente. Deleuze, para citar, né? Você lê Deleuze, é árabe. Mas se você entra no campo perceptivo dessa leitura, apesar de ser um conceito, se você entrar no campo perceptivo, você começa a atualizar e começa a ter uma compreensão. E você não é por inteligência. Como é que a gente diz que é inteligência? Aquele que já tem uma coleção de conceitos bem elaborados, é o ser inteligente. Quer dizer, esse ser inteligente hoje, eu diria, nessa percepção, que esse ser super inteligente, porque ele tem uma coleção de conceitos, vive numa miséria humana enorme, porque sobressaiu uma soberania e deixou todas as outras frequências e capacidades humanas completamente sequestrada e diminuída, desqualificada, né? Então é um ser miserável que vive com uma única, né, com um único ganchinho ali, eu e os meus conceitos, né? E não consegue atualizar. E aí sofre, e aí tudo isso que a gente já sabe, que somos todos nós. Então tá. Vamos brincar disso e a gente vai seguindo lá no grupo, entre a gente, semana que vem aqui. E vamos... Porque eu sinto que isso é uma chave do conflito. E se a gente vir essa chave, pode ser que a gente integre uma coisa importante, né? Que possa nos dar uma outra base, uma outra estrutura. Muito bem. Alguém quer colocar alguma coisa antes da gente finalizar? Diga, Joana. Eu só queria dizer uma coisinha muito pequenininha, que foi que eu ouvi no outro dia, um amigo meu disse, pensar é percorrer o paradoxo. E eu achei aquilo tão lindo, e só queria mesmo partilhar. É muito lindo, Sim. não é? Sim. Porque pensar é criação. Pensar não é imaginar. Exatamente. Nessa perspectiva que a gente vai seguindo e que está confiando nela e arriscando nela, pensar não é imaginar, pensar não é ter um conceito, pensar é criar. E o campo de criação é paradoxal, né? Porque é um campo que tem que se esvaziar de coisas cheias, né? É lindo. Exatamente. Exato. Obrigada, Ana. Não, a mente paradoxal leva a gente a lugares incríveis. E aí a gente precisa sair da grande armadilha que estamos todos correndo, que é fazer a mente paradoxal virar um conceito. E pronto. E aí vamos falar sobre mente paradoxal, vamos dar palestra sobre mente paradoxal e vamos continuar sendo um dualista de carteirinha. E aí as encrencas pioram, né? Tudo bem? Então amanhã às 7 a gente tem um encontro com a Cuca, às 9 a gente faz um encontro aqui, nessa penúltima semana desse modo, se relacionar aqui, e vamos seguindo.